palavra já foi lida, vou tentar ser bem objetivo, mas na leitura introdutória, para quem não estava presente, no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 10. Eu quero destacar aqui, e vou ler de novo, os 6 primeiros versículos para a nossa meditação. Aqui o título da lição é O Vaso do Oleiro, a impertinência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O profeta obedeceu, dizendo: desci à casa do oleiro, e ele que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Há alguns anos atrás eu ouvi uma mensagem em cima desse texto que me abriu um entendimento sobre a ação de Deus na nossa vida, o preparo das nossas vidas nas mãos de Deus. A jovem que pregou sobre esse texto, ela explicou detalhadamente como que o barro ele é separado, né? Como ele é refinado. Tem toda uma logística para quando o barro está no ponto, ele começar a fazer a massa e depois colocar ele na roda. Não é a roda de carro não, tá? A roda é a ferramenta do oleiro. Coloca aquela massa, né, sobre uma roda, e ali ele vai moldando de acordo com aquilo que ele tem na sua mente fazer. Ela não termina aí, é todo um processo. Vai para o forno, vai para um fogo a alta temperatura, né, até ele ir para a fase de acabamento, aonde ele vai ser exposto. E na nossa vida é basicamente assim. Nós, quando aceitamos a proposta da salvação em Jesus, cada um de nós vemos um tipo de barro para a presença dele, ou um vaso, um caco, né, de vaso, né? Aí ele vai e quebra e começa a tratar, a trabalhar, para cada um do seu jeito, para que, enfim, ele vai montar e transformar um vaso ruim num vaso bom. Na minha época, lá fora, quando eu estava lá fora, usava-se sempre uma linguagem bastante popular, principalmente para as pessoas que não valiam nada na sociedade. Eles falavam assim: vaso ruim não quebra. Você lembra dessa frase?
e vaso ruim não quebrava? Aleluia! Só não quebrava lá, mas na mão do olheiro quebra. Glória a Deus. Na mão do verdadeiro olheiro ele quebra. Quebra porque ele não vai usar o vaso do jeito que vem. Ele tem que fazer outro. Ele tem que moldar para ser usado segundo a sua vontade. Jesus, certa feita, fazendo um ensinamento sobre as coisas velhas e as coisas novas, elas não se misturam, né? Ele disse que não pode deitar vinho novo num odre velho. Antes tem que lavar, purificar, porque se botar o vinho novo no odre velho, um vinho mofado, vai estragar. Então ele diz que primeiro se lava, se purifica, para depois deitar o vinho novo. Da mesma forma o tecido, né? Não se põe um tecido novo para remendar um tecido velho que já está já puído com o tempo, né? O material tem que ser o mesmo. O tecido então é que não dá para aproveitar, não. Se já está puído, é só lixo. Então, fazendo uma alegoria sobre isso, assim eram as nossas vidas. As nossas vidas eram desse jeito, assim como estava a nação de Israel diante de Deus. Então Deus, para se comunicar com a nação, ele teve que usar algo que a nação tinha conhecimento e era hábil em fazer aquilo. Então ele pegou o profeta numa visão e mostrou para o profeta e mandou que o profeta passasse essa mensagem para eles, porque Deus aqui fez duas propostas. Se eu aceitar, seria uma coisa; se eu não aceitar, seria outra. Ambas a gente teria que escolher, ou fazer conforme o olheiro, ou o olheiro teria que quebrar o vaso e deixar, né, que quando o vaso ele passa por vários processos, ele acaba perdendo o valor dele. Então ele vai ter que ser quebrado e largado para lá. Entendeu? Ele não presta para mais nada. Um vaso muito remendado, muito restaurado, ele acaba não servindo para mais nada. Ele fica sensível demais e não vai mais pegar aderência. Você está entendendo isso? Então Deus, ele tem esse negócio de fazer com a gente também. Ele quer fazer de nós vasos, como fez aquele olheiro. E ele falou claramente que o olheiro, ele é muito cuidadoso, né, com aquilo que ele está fazendo, para não estragar. Não é bonito isso aqui? Não é bonito, tá? Muito bem feito, mas levou tempo para chegar a essa perfeição. Levou tempo, não foi de uma hora para outra. A montagem, os detalhes, os mínimos detalhes, levou tempo. E isso é na minha e na sua vida. Leva-se tempo para nós chegarmos aquilo que Deus quer que nós cheguemos. Então, com o tempo, nós somos quebrados, nós somos novamente pisados, amassados, para de novo sermos moldados num vaso segundo aquilo que parecer bom ao olheiro. Não é porque eu entrego visão, não é porque eu prego muito, não é porque eu ensino bem, não é porque eu canto, evangelizo, ganho alma, faço aquilo, que eu sou um vaso perfeito. Você lembra o que ele falou para aquele jovem? Ainda te falta, quem completa, ainda te falta uma coisa. Essa coisa é que pode rachar o vaso e fazer o vaso tornar-se quebrado de novo. Você está entendendo? Então há detalhes na nossa vida que Deus precisa quebrar para refazer. Por quê? Nós estamos estudando sobre o caminho estreito e a porta, né? Não, a porta estreita e o caminho apertado, né? Nós estamos estudando
desse trimestre. Então, para chegar lá, a gente tem que dar do jeito que ele quer. E ele, pela sua infinita bondade e misericórdia, ele vai fazer isso mesmo. Ele vai nos quebrar. Ele vai tentar nos aperfeiçoar. Mas o detalhe é aqui, ó, versículo 8, 9, melhor dizendo. 8 e 9. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, presta bem atenção, é condicional isso. Se a tal nação com a qual eu falar, para que ela se converta da sua maldade, eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Presta bem atenção. Além de ser condicional, quem escolhe sou eu. Lembra que Deus falou para o próprio profeta Jeremias? O pensamento que eu tenho a vosso respeito é pensamento de quê? Pensamento de não de mal, para vos dar o fim a qual vós esperais. O que você quer de Deus? O que você espera da parte de Deus? Para que isso seja uma realidade, nós temos que se enquadrar nesse versículo aqui. Entendeu? Eu sempre tenho o hábito de dizer que Deus, ele não denomina pecado. Tudo que aborrece a Deus é pecado. Entendeu? Ele não tem uma lista de pecado que ele tolera e outro que ele não. Tudo que aborrece a ele é pecado. Então ele está falando aqui, se a tal nação, se o tal crente, se a tal casa, se a tal família, eu falar, e ela se desviar do seu mal que está cometendo, eu não vou destruir. É isso que ele está dizendo. Então por isso que a salvação hoje, ela é pessoal, mas antes não, né, pastor? Antes o cabeça da casa vacilasse, toda a casa era extirpada, era exterminada. Mas Deus agora não, agora Deus vai tratar com cada um. Se sou eu que estou vacilando, é comigo que ele vai tratar. Se é minha esposa que está vacilando, é com ela que ele vai tratar. Se é meu filho que está vacilando, é com ele que Deus vai tratar. É no individual, porque cada um somos vasos. Cada um somos vasos na mão dele. E cada um de nós temos que estar de acordo com aquilo que ele tem exigido de nós. Tá? Então ele deixou essa oportunidade para que o profeta entregasse a nação de Israel. Que ele não queria, vamos dizer numa linguagem nossa, tá? Ele não queria maltratar, ele não queria fazer a nação sofrer, ele não queria deixar os inimigos da nação dele vir e maltratar eles. Você está entendendo? Mas todas as vezes que a nação, que o povo de Deus se afastava dele, quem botava eles para ser amassado era Deus, permitindo os adversários vir contra eles. Deus permitia entrar dentro da lavoura, destruir muita coisa, até que eles viessem a reconhecer o seu erro, a sua falha e se voltassem para Deus. Isso é até os dias de hoje. Não mudou. Agora, infelizmente, se eu vacilo, a minha casa sofre. Se eu for desobediente a Deus, se eu cometer algum pecado que provoque a ira de Deus, que há uma diferença, o pecado, tá, que aborrece a Deus, e o pecado que provoca a ira de Deus. Tem uma certa diferença, né, meu pastor? Né? Tá? Aquele pecado que aborrece a Deus, ele vai cobrar de qualquer forma. Agora, provocar a ira de Deus já é outro negócio. É outro patamar. Entendeu? Por isso que diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você vê que Davi, ele provocou a ira de Deus, mas não foi ele que sofreu. Deus
estava. Quem era? O seu povo. Quando ele fez o censo, que Deus falou para ele não fazer. Ele criou o censo, não foi o IBGE que criou o censo não, tá? Quem criou o censo foi Davi, né? Davi estava preocupado em saber a quantidade do povo, como é que estava, e Deus falou para ele não fazer, porque a alma é de quem? Quem é que morreu pelas almas? Então quem tem que contar as almas é ele que é o dono, mas Davi foi e temor. Aí o que Deus fez? Ele provocou o quê? O que ele provocou de Deus? A ira de Deus. Então Deus permitiu que uma praga viesse e assolasse todo o seu povo, né? O anjo veio e tocou, feriu, e começou a morrer. Quando caiu a ficha para ele orando a Deus, ele disse: foi eu e não o povo que tu me deste. Aí Deus já começou a gostar da oração dele. Ele já reconheceu que ele errou mesmo, ele errou feio, né? Aí ali ele foi até as terras de Araúna para oferecer algo para Deus. E o dono da terra queria dar as terras para ele. Ele falou: não. Eu não vou oferecer nada a Deus que não me custe alguma coisa. Porque ele que provocou a ira de Deus, então ele tinha que dar um jeito para Deus abrandar a ira. Quem está entendendo essa mensagem aí? Então Deus, ele está sempre nos dando uma oportunidade para a gente, né, voltar o ponto da desobediência e, né, reconsiderar tudo e de encontro a ele, de coração quebrantado, e falou: Senhor, eis-me aqui. Aí Deus vai fazer o quê? Ele vai voltar atrás daquilo que ele disse que faria. Foi isso que nós lemos aqui? Foi, né? Então tá bom. Você está entendendo essa palavra, não está? Aí vamos lá. Versículo 9. E no momento que eu falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Não é que Deus tem dois papos, como diz aqui o linguajar popular. É porque a misericórdia, quem pode completar? A misericórdia de Deus pode ser mais forte. A misericórdia de Deus, você entendeu, né? Jeremias, quando escreveu isso, ele disse que lá no íntimo dele, ele se recordava da misericórdia de Deus e não mentava. Ele achava que ele não era digno disso. Porque tem tanta gente brincando com a misericórdia de Deus, né? Mas muita gente. Porque quando eu desobedeço, estou sendo bastante repetitivo. Tudo que aborrece a Deus é pecado. E tudo que provoca a ira de Deus tem uma consequência. Então a gente não pode nem aborrecer e nem provocar ele, porque tudo tem uma consequência. Entendeu? Porque Deus, ele sempre nos dá o livre arbítrio. Ele fala, mas quem vai escolher somos nós. Se ele falar a nação e a nação se arrepender das coisas, essa nação pode representar um crente, pode representar uma casa, uma cidade e uma nação propriamente dita, tá? Entendeu? Pode ser. Você vê quando Deus manda Jonas e a cidade de Nínive, e o povo lá era osso duro de roer, tá? A fama deles era a pior possível. Mas Deus tinha um negócio. Deus jamais vai destruir alguém sem antes dar uma oportunidade. Deus nunca vai permitir alguém ser destruído sem antes mostrar o caminho que está trilhando. Se fosse assim, já estava no inferno, meu pastor. Se fosse assim, já era para quem está no inferno, há muito tempo. Mas Ele me deu essa oportunidade. Alguém prega para mim, alguém pregou para você. Por isso que você está aqui hoje. Alguém fez aquilo que alguém não queria fazer, mas fez por você. Porque
Assim como nos dias de hoje, no passado, Jonas, né, nós podemos dizer que ele não era covarde, ele era desobediente. Sim. Então nós precisamos entender que Deus deu a ordem. Ele temeu, reconheceu o histórico daquela nação, daquele rei. Mas alguém precisa falar. Alguém precisa dizer que existe um Deus de misericórdia no céu. Que Ele jamais vai destruir uma nação, uma pessoa, uma família, sem antes dar a oportunidade de arrependimento. Oh, meu Deus. Ele não vai permitir isso. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado nos 4 cantos. E quando esse Evangelho for pregado, o Evangelho, que Evangelho é esse? Da casa própria? Da faculdade? O Evangelho do carro do ano? Não! O Evangelho do arrependimento. Esse Evangelho, quando for pregado, aí sim virá o fim. Aí quem aceitou a proposta da salvação, aceitou. Quem não aceitou, problema. Mas o que importa é que Deus, Ele deu oportunidade a todos. Por isso que o texto diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas não é Deus que escolhe a dedo, não, é você que decide se vai querer ir ou não. A escolha é nossa. Então ele está falando aqui: se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que lhes tinha dito que faria. Então tem isso. Quem é que nos convence? Quem é que nos convence? O Espírito Santo. Como, pois, ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, através dessa palavra, nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, dos erros, dos pensamentos, das atitudes, do comportamento, e continuamos na presença de Deus. Então, o vaso que somos nós, somos tratados hoje por intermédio da palavra. E se essa palavra, ela não tiver guarida no nosso coração, o vaso vai ser inutilizado, não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Um vaso sem utilidade. Entendeu? O vaso botou enfeite, vai ficar lá para enfeite, sem utilidade. Então nós precisamos entender isso. E assim, como é o vaso na mão do olheiro, assim é cada um de nós na mão do Deus Todo-Poderoso. Não há aquele que queira fazer algo para contrariar a Deus. E quero dizer uma outra coisa aqui: Deus não faz nada por força. Deus não nos subjuga como lá fora, nos centros espíritas, que obriga basicamente a pessoa a fazer aquilo que eles, são induzidos a fazerem obrigações como se estivesse fazendo bem. Tá? Deus, Ele simplesmente fala pelo seu Espírito ao nosso Espírito, por intermédio da sua palavra. Se eu ouvir a esse Espírito Santo, Ele vai mudar todo o projeto que Ele tinha de destruição para as nossas vidas. Entendeu? Não é Deus que destrói as pessoas, é as pessoas que se destroem, porque desobedecem, porque não acata a vontade de Deus. Tá? Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus de paz, mas Ele não tolera aquilo que desagrada a Ele. Eu não estava com mensagem pronta, tá? Também não sabia que iria pregar. Alguém me anunciou aqui atrás que eu ia pregar. Não, é o senhor, não. Entendeu? Eu vim só para cooperar hoje, né? Mas então, amados,
A palavra do Senhor ela tem sempre vindo na nossa direção, sim ou não? A palavra do Senhor tem vindo aos nossos corações, sim ou não? Porque hoje não é o profeta que vai vir falar comigo, nem com você. É o Espírito Santo que vai vir diretamente falar individualmente com cada um de nós. Ele hoje está na função de olheiro, preparar cada um de nós para aquilo que é útil na casa de Deus. O olheiro hoje é o Espírito Santo. Mas se tiver que ele deixar o vaso cair, ele vai deixar também o vaso quebrar. Entendeu? Se ele tiver que deixar o vaso se espedaçar, ele vai permitir o vaso se espedaçar. No capítulo 19, nós vemos claramente isso. Quando, deixa eu ler aqui no versículo 19. Quando fala sobre o caco, a botija quebrada, é assim mesmo. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo os anciões do povo e os anciões dos sacerdotes, e sai ao vale de Rinom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. E diz: ouvi a palavra do Senhor, reis de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que trarei tão grande mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retinir-lhe-ão as orelhas, porquanto ele deixar e profanar este lugar, e nele queimaram incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes. E aí até onde está a parte sobre o caco contender com o olheiro. Sabe o que é o caco? É o resto do vaso quebrado. Resto que talvez Deus nem tenha interesse mais em juntar. Entendeu? Longe de nós um dia Deus fazer isso comigo ou com você. Davi sentiu isso na pele, quando ele, dentro do seu quarto real, ele escreveu a Deus dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. O caco, o vaso, ele se torna um caco quando o Espírito Santo não está mais na vida dele, quando ele não tem mais a presença de Deus na vida dele. Essa pessoa pode se considerar um caco, algo que não tem mais valia nenhuma. Mas nessa noite Deus está querendo juntar os cacos e refazer dele um novo vaso. Entendeu? Deus nessa noite Ele quer fazer isso. Pode ser comigo, pode ser com você, mas Ele, se Ele tem ainda interesse, Ele vai fazer. Se Ele não tiver, é como o próprio Senhor Jesus disse, que o sal, quando ele se torna insípido, ele não tem mais sabor, não tem mais gosto, ele é lançado fora para ser pisado pelos homens. Que nunca aconteça isso comigo nem com você, porque é um privilégio nós estarmos na casa do Senhor, como chamados vasos de honra na casa do Senhor. Que nós venhamos, sabe, procurar zelar por essa escolha, por esse chamado que nós tivemos da parte de Deus. É uma escolha e é um chamado, foi Ele que nos escolheu. Então, se Ele nos escolheu, porque Ele viu em nós vasos de honra, vasos que Ele ainda quer usar,
vaso que ele verdadeiramente pagou um preço por ele. Então não vamos desperdiçar aquilo que nós fomos chamados nessa vida. Amém? Uma coisa é certa, a escolha é sua, a escolha é minha. Porque dentro da casa do Senhor, o texto sagrado diz que há vaso de honra e vaso de desonra. Mas quem conhece é o olheiro. É o olheiro que sabe quem são esses vasos que estão dentro da sua olaria. Podemos colocar esse ambiente aqui como se fosse a olaria de Deus. Ele conhece os vasos que são de honra e os vasos que são de desonra. Podemos dizer que o vaso de honra pode ser o vaso obediente, o vaso que está sempre pronto a servir, sempre pronto a estar na posição que Deus chama. Porque para Jeremias não era fácil ser esse vaso, porque ser vaso de Deus tem consequências dolorosas, mas também tem o seu lado positivo, que tem Deus como seu guarda fiel, tem Deus como seu protetor, sua coluna, porque assim foi garantido para Jeremias no início do seu chamado. Ele disse: olha, você será como uma torre de bronze contra aqueles que vierem contra ti, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. O vaso de honra, ele resiste tudo, porque é Deus que está na vida dele. O vaso de desonra, ele vai toda hora se quebrar, vai toda hora se rachar, porque simplesmente não tem confiança no Deus que o chamou e que o moldou. E aí toda hora tem que ser quebrado, toda vez tem que estar na olaria sendo amassado. Mas uma hora esse vai perder a liga, vai perder a essência de barro. E aí, vai servir para quê? Que Deus nos abençoe nessa noite. Honre o seu chamado, honre essa oportunidade que você está tendo de estar dentro dessa olaria, e se incline para o olheiro e fala como falou Jeremias depois de ser tratado: eis-me aqui, eis-me aqui e eis-me aqui. Fala só isso para ele e deixa que o resto ele se encarrega. Se ele falou que vai ser como uma torre de bronze te protegendo, fica tranquilo. Se ele falou, está falado, está garantido. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade.